Nessa aula veremos porque todo número diferente de zero, quando elevado a zero, dá igual a 1, ok? Então a gente quer responder essa pergunta, por que todo número diferente de zero, quando elevado a zero, é igual a 1? Porque na aula anterior, quando a gente estudou potência, a gente assumiu isso, tá? E isso não ficou claro, porque sempre que eu pego um número diferente de zero e elevo a zero, o resultado é igual a 1. Aí nessa aula vamos fazer a demonstração desse resultado. Agora vejam que foi dito aqui que o número que eu estou elevando a zero, ele tem que ser um número diferente de zero. Por quê? Porque quando eu elevo zero a zero, eu pego o número zero e elevo a zero, isso é um símbolo de indeterminação matemática, certo? Então, esse caso a gente não tem como resolver, é uma indeterminação. Agora, se eu tenho um número diferente de zero e elevo a zero, isso dá igual a 1. E nessa aula eu irei mostrar por quê, certo? Então, suponha que eu tenho um número A, e esse número A ele é diferente de zero, como foi dito lá, certo? Então, é fundamental que o número que eu vou elevar, isto é, a base da potência, seja um número diferente de zero. Agora observe o seguinte, que se eu pegar o A elevado a N e dividi-lo por A elevado a N, ou seja, por ele mesmo, essa divisão ela resulta em 1, porque eu estou dividindo dois números iguais e como A é diferente de zero, A elevado a N não é zero. Então, se eu divido dois números iguais que não são iguais a zero, o resultado da divisão vai dar igual a 1, ok? Então, a gente tem que isso resulta em 1. Por outro lado, se você olhar, a gente tem uma divisão de potência de mesma base. E quando a gente divide potência de mesma base, a gente repete a base e subtrai os expoentes. Isso é uma das propriedades que a gente aprendeu quando estudou potência, ok? Então, usando a propriedade da divisão de potência de mesma base, eu repito a base e subtraio os expoentes. Só que n menos n resulta em zero, ou seja, o A ele vai ficar elevado a zero. Por outro lado, está dito que é 1, certo? Então, a gente conclui que todo número diferente de zero, quando você eleva a zero, isso resulta em 1. Claro que tem que ficar entendido aqui que o A tem que ser diferente de zero, porque se o A ele for zero, eu não consigo executar essa divisão aqui, ok? Então, todo número diferente de zero elevado a zero é sempre igual a 1.